professor Ângelo, o senhor está lidando com documentos que foram encontrados na Câmara Municipal no final de 2017. Qual a importância desse acervo? São quase 600 páginas, né, de cerca de 250 documentos. Bom, os acervos camarários para a história das cidades são muito importantes. Por quê? Porque a administração pública nos municípios, né, desde lá do século XVI, quando surgem as primeiras cidades na colonização, até o início da República, já no século XX, então são quase 4 séculos, a Câmara ela vai congregar, grosso modo, quase todas as funções da administração pública da cidade. Então, praticamente todo tipo de assunto sobre a vida da cidade aparece nos acervos camarários, né? Então, o que você imagina que hoje em dia está disperso lá pela prefeitura, por diversos órgãos, repartições, quase tudo converge para a Câmara. Então, são assuntos sobre abastecimento de água, abastecimento de gêneros alimentícios, conserto de estrada, conserto de ponte, contratação de professor, contratação de médico, segurança pública. Então, quase tudo que aparece no noticiário das rádios e TVs, digamos assim, o foco é a Câmara. Essa documentação é como quase você estivesse fazendo um telejornal ou um radiojornal do dia a dia da cidade. Então, são informações muito miúdas que a gente não encontraria em outros lugares, ou teria muita dificuldade. Nós conversamos anteriormente, o senhor falava inclusive sobre um determinado documento que trata de um desentendimento entre um padre e algumas senhoras por causa da água. Sim. Como foi isso? É um documento lá de 1828 e o padre chamado Antônio Lourenço, ele cerca umas terras lá para a região do Varadouro. A gente não sabe o porquê, ele alegava talvez que fosse propriedade particular dele, e ele começa a cobrar arrendamento para as pessoas que faziam plantio de capim. Inclusive fala que tinha um inglês que arrendava e plantava capim lá. A gente ainda está tentando saber quem era esse inglês. Fala-se também que havia atividades de pesca e de olaria ali na beira do que ele chama no documento, no Rio do Varadouro, né? Então, a gente tem uma ideia das atividades, né, pesqueiras, das atividades de navegação, do plantio de capim ali naquela região. Depois, a pessoa que escreve o documento, que era provavelmente o vereador da época, o José Gomes Pessoa, ele fala que, além do mais, o padre havia cercado uma cacimba que havia no lugar, né, que ele chama Lugar das Convertidas. Esse lugar corresponde hoje em dia à Rua Maciel Pinheiro, e que o padre estava cobrando pelo uso da água, e a maioria das pessoas ali eram pessoas pobres, e o vereador acusa o padre de estar agindo maquiavelicamente, e que inclusive ele estava cobrando de umas mulheres apelidadas as Venâncias, né? A gente ainda não descobriu quem são essas Venâncias, mas deviam ser moradoras ali da região que habitualmente consumiam essa água e estavam tendo que pagar. Enfim, era o que a gente chamaria um quiproquó acontecendo ali naquela região. E as convertidas, quem eram? O nome do lugar, né, é importante salientar, os nomes dos lugares normalmente eram dados por uso. Então você tinha Rua do Consumo, Rua do Comércio, então os usos urbanos, Rua do Carmo, né? Então, ou era pela existência de uma igreja, ou por uma atividade que ocorria naquela localidade. Os dados que a gente sabe, não por esses documentos, mas pelas pesquisas anteriores, é que a Diocese de Pernambuco, né, a paróquia de Nossa Senhora das Neves, era sufragânea da Diocese de Pernambuco. A Diocese de Pernambuco havia mandado construir uma casa para mulheres convertidas em algum local onde hoje em dia é a Rua Maciel Pinheiro. As mulheres convertidas eram mulheres que recentemente tinham abandonado a atividade de prostituição, então elas eram consideradas convertidas, e era uma espécie de assistência social para essas mulheres, né, que a igreja prestava. E deveria haver algumas moças ou mulheres mais idosas que moravam nessa casa, tinham um teto, e em função disso o lugar era chamado Lugar das Convertidas. Há um outro documento bastante curioso que fala sobre uma máquina de restaurar vidas. Esse documento é daqueles assim que
todo mundo fica curiosíssimo, né? Porque a gente não esperava encontrar uma coisa dessa. É um cidadão chamado Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa. Esse documento é datado de Londres, no dia 12 de dezembro de 1825, e ele usa uma linguagem muito rebuscada, oferecendo à Câmara uma máquina que teria finalidade de restaurar a vida de pessoas afogadas. E daí ele diz, olha, a Câmara, se quiser prestar esse serviço filantrópico à humanidade, desinteressado, ela deve designar um lugar na praia. Viria a tal da máquina, viria um professor com os manuais e seria feito aí uma espécie de, digamos assim, linguagem moderna, um test drive da máquina. Eu não sei quem é que ia se afogar, né? Para ser a cobaia da experiência. E ele diz, o tempo todo ele frisa que vai ser uma coisa de benemerência, para o bem da humanidade e tal. E a gente não pode, digamos assim, constatar, né? Mas pode pelo menos supor que era algo que a gente chamaria de um golpe na praça, né? Ele fala sobre valores para a aquisição dessa máquina? Não, ele fica falando assim, que é um relevante serviço à humanidade, que é filantrópico. Só que ele fala do lugar na praia, do tal professor e do tal manual que viria, enfim, de um impresso, que eles veem um impresso com o professor. Então ele não entra em detalhes, quer dizer, não aparece ali a menção a nenhum valor, né? Mas certamente haveria despesas. Em que ano foi isso? 1825, acho que é 12 de dezembro de 1825. Né? E o Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa não é uma pessoa de pouca importância, né? A gente depois descobriu que ele estava na Inglaterra porque ele era ministro plenipotenciário do Império do Brasil para reconhecimento do Tratado de Independência. Então, quer dizer, era uma pessoa da mais alta burocracia da diplomacia do Estado brasileiro, né? Ele também é a pessoa que vai ser o negociador do primeiro empréstimo externo com o Banco Rothschild, né? Então, imagine que alguém da mais alta burocracia de Estado, ele quando, uns anos depois, ele torna-se Visconde de Itabaiana, e quando ele falece, o próprio Dom Pedro II, né, já tinha, isso que está acontecendo da máquina no tempo de Dom Pedro I, ele falece muitos anos depois, já era imperador Dom Pedro II, Dom Pedro II custeia a lápide mortuária dele. Então, dá a ideia, sim, de que ele era uma pessoa de bastante relevância no cenário nacional. Nas horas vagas, ele trabalhava com máquina dos afogados, né? E essa máquina jamais foi comprada, na verdade, né? Tem um outro documento dizendo que a máquina tinha chegado a Recife, né? Então, a gente está esperando ver se aparece mais algum capítulo. Ou se a máquina ficou por lá em Recife, se alguém usou ela lá. Já houve muitas piadas, porque, enfim, a gente tem que aproveitar também e se divertir. Diz que tem lá Afogados da Engazeira. Então, alguém disse, não, foi parar lá em Afogados da Engazeira. O outro disse que a máquina se afogou no caminho. Então, a gente tem se divertido. Evidentemente que isso não são dados de pesquisa, aí é mais nas horas vagas, né, a gente se diverte com isso. Mas é exatamente no pós-revolução industrial, né, assim, no momento que está havendo a revolução industrial, então foi muito comum que houvesse essas, digamos assim, essas novidades aí que eram vendidas. Na década seguinte, para dar uma ideia, o grande teatrólogo brasileiro Martins Pena, ele fez uma peça que chama Os Dois ou O Inglês Maquinista, cujo enredo é justamente o inglês que fabrica máquinas que vão fazer coisas maravilhosas. E o tal do inglês é um grande golpista, né? Então, a gente até pela literatura da época sabe que havia de quando em quando digamos assim, o conto da máquina de vez em quando pegava em algum lugar. Professor, tem também outro documento que fala sobre as comemorações que haviam na época. O senhor poderia descrever para a gente? São vários documentos, né, que falam tanto de datas cívicas quanto de festividades religiosas, né? Na maior parte estão misturadas.
Então, por exemplo, quando vem a notícia de que teria nascido o filho do imperador do Brasil, né? O filho do imperador do Brasil é o príncipe Dom Pedro, né? Que foi já anos depois o Dom Pedro II. Então fala-se que tem que haver missa de ação de graças. Nessa missa tem que ser entoado o Te Deum, que é um hino religioso, que laudamos, que tem que tocar os sinos, que tem que ter luminárias na cidade e assim por diante. Tem documentos sobre a Festa das Neves, então a Câmara sendo convidada a prestigiar a festividade da padroeira da cidade, tudo ali em torno de 1825, 26 até mais ou menos 28. Né? Tem documentos falando do falecimento da imperatriz do Brasil, a imperatriz Leopoldina, então dizendo lá que tinha que ser feito uma missa fúnebre, né, que tinha que tocar o dobre de finados no sino da igreja, determinando o tipo de luto que as pessoas tinham que usar, então tinha que ter um tempo de luto fechado, depois podia ser o luto aberto, e aí tem regras para o luto, por exemplo, o luto fechado é inteiramente preto, depois o luto aberto é um luto mais atenuado, as pessoas podem passar a usar branco, então tem uma rigorosa, digamos assim, determinação de como é que as coisas deviam ser. E um controle social disso, né? Lógico, sim, um controle social, um controle cultural, um controle do Estado, um controle da igreja, quer dizer, essas instâncias estavam ali exatamente se legitimando do ponto de vista dessas festividades. Fora os dados que a gente não sabe, né? Porque poucas vezes a gente vê dados sobre a população pobre e sobre a população escrava da cidade, e que ela certamente participava dessas coisas. Então, a gente sabe por outras pesquisas de outros pesquisadores que os momentos de festa também eram meio tensos, né? Porque você tinha exatamente as autoridades do Estado e da Igreja querendo limitar essas festividades ao seu aspecto oficial e o grosso da população querendo fazer a parte profana da festa, né? Então, acontecia questão de bebida, de prostituição, enfim, de coisas que haviam nas partes, digamos assim, oficiosas das festas. Professor, havia também na época igrejas que eram voltadas para a população negra e que foram eliminadas, né, do cenário da capital paraibana. Nós não encontramos ainda referências dessas igrejas nesses documentos, mas os dados de pesquisa de várias gerações de pesquisadores, na região central da cidade, onde há o Ponto Sem Réis, havia a Igreja do Rosário, e lá tinha a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Então era uma população predominante negra. Se a gente pensar onde é hoje em dia o Ponto Sem Réis, ali era uma região predominantemente negra da cidade da Paraíba. Próximo onde é a Praça 1817 havia a Igreja de Nossa Senhora das Mercês dos Homens Pardos. Então já era uma outra irmandade, essa das Mercês dos Homens Pardos, que eram pessoas mestiças, né? Então, imagine, toda aquela região era uma região onde predominavam exatamente pardos e negros, né? E também havia em Tambiá a Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que era próxima de onde é a atual Mãe dos Homens. E lá também tinha uma Irmandade de Homens Pardos. Então, nas primeiras décadas do século XX, também vários pesquisadores já enfocaram nisso. Essas irmandades de pardos e pretos foram basicamente todas extintas e os seus templos demolidos, exatamente era uma certa intenção de apagar as marcas da escravidão no país.